protesto na Igreja Velha Apostólicas. Os crentes dessa congregação estão de costas voltadas com o líder máximo da igreja. Em causa está uma série de acusações, dentre cenas de imoralidade, o mau uso dos fundos da igreja. Dulcídio, como é que olha para este cenário que se levanta nesta igreja contra o seu líder? É um assunto que vem se arrastando há sensivelmente 2 anos e parece não existir uma solução à vista. No último domingo houve um encontro que era para tentar solucionar este problema, mas parece que, muito pelo contrário, o assunto lá acabou terminando em cenas de agressões, de violência. Como é que olha para este cenário, tratando-se de uma igreja, o papel que se espera de um líder religioso e na sua própria congregação a ser apontado o dedo com acusações, mas muito sensíveis quanto estas? Bem, muito obrigado. Este tema é um tema daqueles que eu não queria comentar, mas já que eu estou aqui, sou obrigado a comentar, vou comentar. É o seguinte, eu acho que este problema já dura há mais de 2 anos e que há uma necessidade muito forte de o governo ajudar a igreja a encontrar uma solução que seja favorável para as partes em conflito. Agora, as questões, eu não posso aqui estar a discutir as questões de moralidade, se é verdadeiro ou não é verdadeiro, isso não posso entrar. O que posso dizer é que espero que Deus ajude também as partes em conflito a encontrar uma solução que seja benéfica a todas as partes. Agora, há questões que posso levantar aqui, porque, por exemplo, de discussão dentro da igreja, há alguns princípios que existiam, que ontem eram aceitos, hoje não são aceitos. Há uma questão muito interessante, que a igreja surgiu na região aqui, na Catembe, embaixo de um canhoeiro, e nós andamos, quer dizer, aqueles que eram crentes da igreja. Por exemplo, eu nasci ali naquela igreja, fui aprendendo que a igreja era quer dizer, falar do canhoeiro, dizer que era de 64, isto era histórico para a igreja, e que a um determinado momento, quer dizer, já era proibido falar-se desta questão, desta questão, levantar a questão de que nós somos de 64, nós somos. Eu acho que isto é um acervo histórico muito importante para a própria Igreja Velhos Apóstolos e que isto não devia ser proibido discutir. Agora, também há questões ligadas a como é que nós gerimos os nossos recursos. Eu queria dar uma recomendação aqui, é minha recomendação. Queria dizer o seguinte, é preciso que se separe o lado espiritual do lado técnico-financeiro. É preciso entregar a estas questões das finanças, seja de construção de obras na igreja, seja das finanças, a técnicos que têm escolarização preparada para tratar destas matérias. Ao invés de nós congregarmos numa única pessoa todas essas funções, um homem não pode ser conhecedor de tudo, a não ser que quer dizer, o Deus esteja mesmo em frente desta pessoa, esteja ali com aquela pessoa para dar toda essa sabedoria, mas não acredito que seja assim. Então, eu pedia que a igreja separasse a parte técnica da parte espiritual. Aqueles que lideram a parte espiritual são aqueles que são dadas a vocação por Deus. Agora, a parte técnica, científica, é para os experts. Os experts é que conhecem essas matérias. A outra coisa que eu quero dizer é que o servo na igreja deve ser servo. Não pode, por exemplo, é o próprio servo que faz o seu plano de dia a dia. É ele que diz, eu hoje quero entrar naquela congregação. Eu hoje quero entrar com aquela comunidade. Onde é que está a serventia aqui? Como é que ele se presta como um servo? Então, eu acho que devia-se criar uma equipe técnica que faz os planeamentos da igreja. E aqueles que são os servos, respeitarem este plano, ir para a igreja e chegar lá a respeitar um plano, respeitar aquilo que são as regras colocadas por este plano. Agora, quando é o mesmo que nós não, fico com dificuldades de perceber como é que esta pessoa está a ser servo. Agora, entrando para essas questões que nós estamos a ver aqui, eu acho que
sinceramente, peço ao governo para entrar ali naquele sítio, ajudar a igreja a encontrar uma solução. Porque o que vimos nesta semana foi o transbordar, não é? Foi a ponta do iceberg de um problema profundo que existe dentro da igreja que precisa de uma solução imediata. Agora, se é bom permanecer o pai ou não permanecer, isso não cabe a mim e eu não posso discutir essa questão. Espero que os outros encontrem a solução para esta questão. Agora, também há uma questão de gestão dos recursos financeiros. É preciso que esta parte também passe a ser gerido por outros experts, aqueles que têm conhecimento de contabilidade, têm conhecimentos de economia, têm contabilidade de finanças. Esses é que devem gerir os recursos. Também uma questão de que distância. Sim, Está sim, ali sim. o servo que Agora, é para orientar o seu rebanho. Sim, então... fica preocupante quando o líder da igreja, é ele que faz tudo isso. Depois todas as acusações, nós abrimos espaço para que abrimos espaço para que as acusações caiam sobre esta pessoa. Se ele estivesse apartado da gestão dos recursos, era tempo de ele, nesta altura, estar a cobrar responsabilidade àquelas pessoas que seriam responsáveis por ele. Mas como tudo isto é feito por uma única pessoa, tudo isto encarna num único homem, fica difícil nós separarmos a parte espiritual da parte técnica. Daí que nascem estas confusões. Encontra espaço essas acusações. Sim. Encontra um espaço essas confusões para denegrir a sua imagem, dizer que ele é não sei quanto, ele é não sei quanto, não sei quanto. Então, é preciso encontrar um mecanismo de se resolver e ajudar a igreja a voltar a ser igreja. Porque, por mim, aquela é uma grande igreja. Exato. Deputado Mchanga, acredito que está a acompanhar este caso desde que despolentou-se até hoje, que praticamente atingiu o nível praticamente que não se desejava para qualquer congregação que seja. A sua primeira análise relativamente ao ponto em que chegou este caso do apóstolo Matombe? Bom, eu sinto-me envergonhado e sinto pena do velho Massingue, né? Acho que está vivo o Massingue, né? Eu esperava ver o Massingue deixar a terra sem ver situações desta natureza, porque a história desta igreja vem de muito longe. Há pessoas que entraram na cadeia por causa desta igreja aqui. Há pessoas que escaparam, alguns serem mortos pela PIDE, alguns pela SNASP. Hein? E quando esta igreja chega a Moçambique, não era velho, nem era 12, eram apóstolos. Então, depois houve aquela primeira confusão, culminou com a prisão de uns e outros. Depois foi-se perceber o que é que estava em causa. Foram soltos, incluindo o patrimônio que tinha sido arrancado. Depois o patrimônio começou a ser devolvido. Agora, quando se diz que alguém está se a beneficiar do patrimônio da igreja, da maneira como está a ser referida, eu só acho que o apóstolo Bila, apesar de ser mais novo, o apóstolo Semo, apesar de serem mais novos, o apóstolo Hale parece que tem quase a mesma idade, ou mais velho um pouco que o Matombe, e o próprio velho Massingue. Eu penso que são as 5 pessoas que podem sentar e ajudar, mas de princípio o apóstolo tem de pôr o seu lugar à disposição. Já não há condições dele continuar lá e liderar, por exemplo, aquilo que nós conhecíamos dele. Angana Magaça. Então aqui é preciso mesmo sair, é melhor abandonar o barco. As coisas chegaram a um nível em que nem deveriam ter chegado se ele tivesse sabido gerir. Agora, o que resta neste momento, não podemos esperar que as pessoas se esfaqueiem dentro da igreja. Não podemos esperar que as pessoas se espanquem dentro da igreja. Veja agora, dizem que agora já anda com um grupo de familiares dele, com facas, outros com sei lá o que. Mais dias, menos dias. Os membros da polícia que se envolveram nisto aqui vão ser presos. Há indicação de existirem lá alguns membros para o proteger. Esta era outra pergunta. Até que ponto? Como é que aproximam-se os agentes da autorizados por quem? Autorizados por quem? Sendo verdade o envolvimento de agentes da polícia. Eu conheço muitos jovens que são na igreja, que são polícias, alguns são de intervenção rápida, alguns são polícia de trânsito, alguns são sei lá, mas isso não lhes dá o direito deles usar as armas que receberam no Estado para defender
uma pessoa que é acusada de algum assunto concreto e tirarem facas dentro da igreja. Esta é que é a pior coisa que pudesse ver. Então, quando as coisas chegam aqui, nós já tivemos o problema da Igreja Metodista Livre. A Metodista Livre começou assim, terminou mal. E teve que se criar a Igreja Metodista Livre e Pentecostal. Separaram-se de uma maneira muito vergonhosa. Já tivemos recentemente o problema da Igreja Adventista de Sétimo Dia, que vieram se espancar aqui, até próximo de nós aqui. Tiveram que vir pessoas de Xaixai para virem espancar-se com os outros aqui no Maputo. E a igreja ficou dividida. Há paróquias onde há um grupo que não pode entrar, o outro... Agora é que chegaram à conclusão de que não, aqueles que criaram confusão tinham razão. Passam mais de 7 anos. Muita coisa não já há se uma estragou. fragilidade aqui por parte daquilo que deve ser a atuação do Estado como legislador, como garante da ordem. Não. Apesar de Moçambique ser um país laico, mas existe um ministério que, por sinal, está ligado também a este tipo de matérias da religião. Assistir um caso desse que se arrasta há quase 2 anos, está hoje a se apontar cenários de violência, Não. do uso de armas brancas. Já não era a altura de fazer uma intervenção para mediar essa situação? Agora sim há motivo para o Estado entrar, porque houve armas brancas exibidas dentro da igreja, houve pessoas concretas que foram feridas, mas quando ainda era discussão, o Estado não podia entrar, porque o Estado é laico. E as próprias pessoas nunca pediram a intervenção do Estado, no verdadeiro sentido. Por qual seria o verdadeiro sentido? Era pedir que o assunto fosse aos tribunais e se fosse dirimido junto dos tribunais. Acredito que se eles tivessem conseguido juntar estas provas, por exemplo, de má gestão de fundos, aí os tribunais podem entrar e tentarem tomar alguma decisão. Mas já o governo, como se já não pode aí entrar. Agora, o que é muito difícil provar, ainda que digam que acontece há 10 anos, essa coisa de adultério, não sei se até onde é que... Só que para um filho, da forma como a educação é feita, a doutrina do apóstolo funciona, para um superintendente acusar a pessoa que está... O próprio superintendente acusar o apóstolo. Quando chega a esse nível, as coisas estão muito graves. Muzaluane acusar andadike, andadike ni Chituane. Quando é o próprio apóstolo, acham que tu é Chituane. Naquela igreja ali de Squama, que eu via ele a projetar e a construir, significa que as coisas estão muito mal concebidas. Então, há um sentimento de muita frustração de muitos crentes. É verdade que pode haver uma parte significativa que não quer se meter lá dentro, mas com mais dias, menos dias. E o que está em causa agora é a imagem do próprio apóstolo, que está a ficar desgastada, está a ficar destruída, a sua personalidade custou muito criar. Enquanto ele pensa que está a ter grupos, quanto mais ele pensa que está-se a explicar, pelo contrário, está-se a manchar, outros chuachuates, Jesus. Quer dizer, está cada vez mais a evidenciar que parece que tem muito egocentrismo, parece que não é possível ele viver sem estar a liderar. Está ali o Cali, está sentado em casa, pelo menos nunca lhe faltou matabicho. Está o próprio o Massinga, nunca lhe faltou matabicho. Então que siga esse caminho. Este é o problema das nossas igrejas, não terem mandatos. Porque se usasse a história dos mandatos, 10, 12, 15 anos, o apóstolo já tem mais do que isso. Eu cheguei aqui no Maputo em 2004, ele já era apóstolo. Está a ver? 2004 para hoje. Quantos anos passam? 18 anos. Já deveria ter terminado o seu mandato. Agora estaria a terminar o mandato do segundo, que estaria a substituir a ele. Então, nunca se criou esta forma de ser e de fazer. Uma alternância naquilo que é a gestão. É que os dirigentes das nossas igrejas precisam de perceber que eles não são curandeiros. O curandeiro é o único. A forma também como surgem as igrejas, muitas das vezes, parece que é para digamos, algo individual, vai criando a igreja em casa. Isso também não acaba contribuindo para que a pessoa sinta-se dona da igreja. Não é o caso. Não é o caso, mas há cenários idênticos. Não é o caso desta, porque quem veio com a igreja, efetivamente, é o Malaquias Massinga.
E ele aceitou ir à reforma. Então, o único que deveria fazer isto, porque eu é que sou dono da igreja, tem que ser o Malaquias. Mas o Malaquias não fez isso. Conseguiu ver que trabalhou, pôde ir à reforma, reformou, abriu espaço para os outros. Era o único apóstolo aqui em Moçambique. E conseguiu organizar a igreja no sentido de cada província ter seu apóstolo. Este era apóstolo daqui, o Cal era apóstolo de Gaza, o Bill era apóstolo de Inhambane, o Sem era apóstolo de Tete. Eu tive a sorte de participar da cerimônia em que o apóstolo Semo é consagrado, o Bila é consagrado, já há muito tempo. Passam mais de 20 anos. Então, se tivesse sabido dar mandato, o manual da igreja estivesse a dar mandato, estes já deveriam ter cessado por terem cumprido com seu tempo de trabalho, independente da idade que eles têm. Exato. A tentativa de permanência, até dividir-se o país. Como é que um apóstolo quer ficar apóstolo de 3 províncias? Há uma carta aí que está a circular, que acho que é essa carta que irritou as pessoas. Ele é apóstolo daqui, da Zambesa, de Selocaca. O outro é apóstolo de Selocaca. O outro é apóstolo de Selocaca. Quem manda aqui somos nós os 3. E ele assinou. Isso irrita as pessoas. Muito bem. Dulcídio. Sim, mas antes disso eu queria comentar sobre a questão de as pessoas aparecerem armadas na igreja, aparecerem com facas. Isto é preocupante. Não é isto que a doutrina apostólica ensina, de qualquer das maneiras. Nós vivemos com o anterior apóstolo. Nunca ouvimos pedir sequer um guarda-costas para andar atrás dele. Ele sempre confiou em Deus. A questão dele foi sempre de confiar em Deus. Agora, há esta questão de as pessoas entrarem para a igreja com armas, entrarem, como vimos, com facas. Isso é preocupante, não é próprio doutrinário da igreja Velhos Apóstolos. Então, é preciso nós sairmos disto, sentarmos lá dentro, conversarmos e encontrarmos uma saída que seja do inteiro agrado. Esta questão, quando começou, dividiu, há um grupo de pessoas que saíram da igreja e foram constituir uma outra igreja. E depois há um pouco de falta de abertura e liderança, da atual liderança. Há um pouco de falta de abertura, espaço para conversar e perguntar. Quer dizer, há total arrogância. É preciso conversar com os outros, mostrar os outros. E esta questão de se discutir a ideia de um homem vivo ser o princípio e o fim, está a mostrar que, a ser verdade o que está a acontecer, está a mostrar que nós temos que voltar a discutir este princípio, porque os homens, enquanto vivos, é preciso esperar que eles podem cometer certos erros. Então, nós vamos homenagear, vamos dar nomes de estrada às pessoas, vamos chamar o princípio e o fim aquele que fez um bom combate. Enquanto estiver aqui na Terra, não podemos determinar se o combate que está sendo feito é bom ou não é bom. Então, vamos voltar à igreja, sentarmos e conversarmos e encontrar soluções que sejam do inteiro agrado de todos nós. Agora, se é bom permanecer ou não permanecer, essa é outra discussão. Eu não quero discutir isso. Mas não perde-se que o real papel, o sentido da igreja com este tipo de cenário que estamos a vivenciar? Eu, pessoalmente, acho que com este cenário criado, perde-se a igreja está perdendo de tempos em tempos. Enquanto nós discutimos essa questão, a igreja está a perder prestígio, porque era uma igreja prestigiada ao nível de Moçambique. É uma igreja que nos últimos anos, dos anos 90 para esta parte, a igreja cresceu muito. E depois é uma igreja que, mesmo em matéria de construção de infraestrutura, cresceu muito. Eu me recordo que quando os meus pais me levaram para a igreja a primeira vez, nós fomos entrar numa igreja feita de caniço e chapinhas que estavam ali.
Mas hoje em dia nós entramos numa capela com mínimas condições criadas, com condições. Então, nós tínhamos, antes desse escândalo, a igreja tinha crescido muito e as pessoas apreciavam muito a nossa igreja. Então, eu peço aos intervenientes, a todos eles, porque não só perde o apóstolo Matombe, não só perdem aqueles que estão contra o apóstolo Matombe, mas todos nós saímos a perder como igreja. É preciso encontrarmos mecanismos de sentar e conversar internamente e encontrarmos a melhor solução que ajude a igreja a manter o seu prestígio. É assim, irmão, uma das grandes fortalezas da doutrina cristã são os 10 mandamentos. O que é que dizem os 10 mandamentos? Não se pode roubar na igreja. Não se pode praticar adultério na igreja. Nem se pode tentar matar. Quando alguém tira a faca a tentar defender o apóstolo, eu me sinto frustrado isso. E o senhor sabe muito bem que aquele que praticar ou tentar praticar homicídio, o Código Penal lhe dá, e dá-lhe muito bem. Quer dizer, o que é que estamos a fazer? Ele é acusado de 3 coisas muito bem graves da igreja. O apóstolo que tem que fazer tem de perceber que os filhos lhe censuraram. Não pode estar à frente. Eu acredito que se o apóstolo perceber isso, vai para casa, pá. Sai com algum prestígio. Hein? Quer dizer, por isso que eu falo dos 3. Do próprio velho Massinga, do próprio velho Kale, que foram os primeiros 3 que os conheci. Depois veio o Semo, veio o Bila, que estão no topo. Assumiram o postulado dentro da igreja, para que sintam pena desta grande obra, cuja eles próprios ajudaram a construir. Estão a destruir. Olha lá, sabe, esta igreja, se houver ruptura, não há de voltar a ser a mesma. Não há de voltar a ser a mesma. Este brilho todo que estamos a ver aqui vai ser esquecido.